Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas ao canal Sua Vida Seu Dinheiro. Meu nome é Vânia Santos e aqui nesse canal nós falamos em como você pode ter uma vida com bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E no conteúdo de hoje nós vamos estar fazendo um planejamento do mês de março. E como vocês podem ver, eu fiz a aquisição desse fichário aqui lindo, maravilhoso, que é na tonalidade da paleta de cores aqui do canal e eu estou completamente apaixonada. Se der, eu vou mostrar mais detalhes do meu planner para vocês, tá? Mas vamos para o que interessa, que seria o conteúdo do mês. Vamos lá, a gente está aqui no mês de março. E aqui está a nossa folhinha com o nosso planejamento de março. Em março a gente já vai começar fazendo aqui algumas anotações, que são... Eu gosto de ter essa visão do mês porque eu gosto de marcar as datas principais aqui para mim, tá? E uma das principais datas são as datas de pagamento. E aqui a gente tem o dia 10, o dia 15, dia 17, dia 20, se não me engano, 21 e 22. Pronto, essas são as principais datas onde eu tenho pagamentos. E como eu falei para vocês, eu agora deixo o dinheiro na conta rendendo e eu só efetuo o pagamento exatamente nas datas respectivas do vencimento de cada conta. Antigamente eu pagava, assim que eu recebia, eu já pagava tudo, não importa se o boleto já tivesse gerado, eu já fazia o pagamento. Só que eu percebi que eu estava deixando o dinheiro, né? Eu estava perdendo o dinheiro porque eu estava deixando de ganhar dinheiro, né? Então hoje eu deixo o meu dinheiro rendendo lá na minha conta e aí quando chega a respectiva data eu realizo o pagamento. Aí o segundo ponto que eu tenho aqui, vocês viram, né, no fechamento de fevereiro, eu estou fazendo o acompanhamento dos meus hábitos. Estou vendo, não sei se eu mudo aqui porque eu vi uma necessidade de uma outra coisa, mas enfim, estou pensando talvez em separar um planner pessoal e um planner financeiro, mas é assunto para outro vídeo. Por enquanto vou continuar fazendo aqui. E os hábitos que eu estou rastreando no momento é a leitura bíblica. Deixa eu só dar uma aproximada aqui. Pronto. Que é de um capítulo por dia, e também a leitura do livro. Que é de 5 a 10 páginas por dia. Seria basicamente isso. E aqui no mês de março, nós vamos ter de entrada, como eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, no primeiro dia de março, o que que acontece? O dinheiro ainda não entrou de fato na minha conta, mas ele está provisionado para entrar na próxima semana. Então, como não entrou de fato, eu vou deixar aqui na expectativa e não vou colocar na realidade, tá? Então, aqui de salário, o esperado é mais ou menos 5.273. E eu vou ter também uma renda extra. Eu vou ter a renda extra das notinhas que eu estou vendendo aqui. Se eu não me engano, acho que eu vendi 8. E aí vai ser o valor de R$ 80, tá? Eu vou só colocar aqui. E o que é interessante aqui? Essa minha renda extra, ela foi feita em fevereiro. Por quê? Eu não achei interessante, assim que eu receber, eu fazer a retirada do dinheiro. Então, eu vou fazer o acumulado e só vou utilizar o dinheiro no mês seguinte. Então, esse dinheiro é referente ao que eu vendi no mês de fevereiro e vai estar entrando aqui no meu orçamento de março. E aí, eu também presto serviços para algumas empresas e esses serviços são de cunho administrativo. E o que que acontece? No mês de fevereiro, eu prestei menos serviço, então a minha renda com eles vai ser um pouco menor. Vai ser no valor de R$ 280. Eu prestei menos serviços porque fevereiro foi um mês curto e eu também tinha muitos compromissos.
devido ao aniversário da minha irmã, do meu pai, também teve a semana do carnaval. Então, eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro praticamente para, ou seja, muitas pessoas não trabalham. Então, assim, realmente foi reduzido. Para mim, foi muito bom. Eu estou realmente pensando em deixar de fazer aos poucos esses serviços extras, porque eu vi que a minha paz mental, a minha tranquilidade, eu sou uma pessoa que eu acabo sendo muito nervosa, muito agitada, não consigo ficar muito tempo parada. E esse meu trabalho, ele acaba exigindo muito mentalmente. Então acaba que eu fico desgastada. Então eu vi que nesse mês de fevereiro foi muito bom para mim. Então no mês de março eu já estou num ritmo um pouco mais desacelerado e pretendo desacelerar cada vez mais. Eu vi que eu fazendo aqui os vídeos, eu mostrando para vocês a minha rotina, é algo também que eu gosto de fazer, que já é da minha rotina, que eu só documento, que eu gosto de compartilhar. Então, assim, eu quero empenhar mais tempo aqui em produzir conteúdos para vocês também. Então, a minha tendência agora vai ser de estar reduzindo essa renda extra, tá? E aqui, vamos fazer a somatória para a gente ver quanto que a gente vai ter? Deixa eu ver aqui de um jeito que vocês vejam. Tá. Aqui a gente tem 5.273 mais 80 mais 280. Então, a nossa previsão aqui é de 5.633. Vamos anotar aqui. E agora, a gente vai fazer o planejamento de cada categoria e de cada binder, tá? Meu calendário do mês ainda tá assim, gente, porque eu não consegui organizar. E eu fiz essa outra folhinha aqui, ó, porque tem pessoas que gostam. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nem era pra eu estar mostrando isso agora, né? Mas enfim. Tem pessoas que gostam de fazer anotação semanal, então eu já deixei aqui uma como amostra. Eu não vou ser essa pessoa, porque dificilmente eu vou fazer anotação toda semana. E aí, por exemplo, se você é uma pessoa que quer utilizar toda semana, então toda semana você tem que ter 4 ou 5 folhinhas, porque dependendo do mês, né, tem semana mais ou semana menos. Então, é legal fazer o planejamento também, mas para mim não funciona tão bem. Aí eu prefiro realmente a agenda do celular, que é mais funcional para mim. E aqui na parte do planejamento, nós temos o binder, que é a carteira do mês, é tudo que vai estar girando. Eu vou estar aproximando mais um pouquinho aqui para vocês verem os valores que eu vou estar colocando aqui. Então, aqui na minha carteira, eu sei que no mês de... Ai, meu Deus, eu bati aqui. Eu sei que no mês de fevereiro eu extrapolei um pouco a questão do valor que eu gastei, mas eu tive realmente alguns imprevistos não, né? Eu acabei realmente gastando a mais, tive custos a mais, e não eram gastos que eu estava esperando, mas foram gastos conscientes que eu acabei fazendo. Eu vou reavaliar se esse valor realmente vai continuar sendo o valor de R$ 100 ou se eu vou fazer alguma alteração. Mas, por enquanto, vai continuar sendo esse valor de R$ 100, tá? Para minha carteira, porque estava me atendendo muito bem. E não me atendeu agora, no mês de fevereiro, então não sei se foi por conta de tantos compromissos e de tantas coisas que eu tinha de fato para fazer. A parcela do apartamento eu vou manter nos R$ 800. O condomínio eu vou reajustar, porque já tem uns 3, 4 meses que está vindo um valor de 350 e pouco, então eu vou alterar para 360. O bom da gente estar fazendo sempre o nosso planejamento é que a gente consegue ir reestruturando, readequando a distribuição dos nossos valores de acordo com as nossas necessidades. E nesse momento eu estou enxergando em algumas coisas aqui que a gente vai falar. Se for necessário em outras, depois eu vou avaliando e vou fazendo, tá? O valor da luz eu vou manter o valor de 120, porque sempre tá dando, na verdade sobra até um pouquinho. E eu prefiro sempre calcular as coisas assim, com uma margenzinha, nem que pequena, mas que tenha pelo menos uma sobra, tá? Para não ficar faltando. E aí a gente tem aqui também o adiantamento da parcela do apartamento, que nesse mês passado a gente pagou o valor de 225. Então, esse valor eu sei que quando chega no valor limite ali, ele realmente começa a aumentar. E aconteceu isso nesse mês. Então, eu já vou reajustar para R$ 230.
O transporte, eu realmente, provavelmente esse mês vou utilizar tudo, porque como o mês passado eu estava bem, com um orçamento bem certinho, eu não podia extrapolar muito, eu acabei economizando no transporte, então teve algumas coisas que eu acabei não fazendo, e eu transferi alguns compromissos de trabalho para esta semana de março, essas 2 primeiras semanas de março. Então o que acontece? O transporte talvez possa até ser que seja que passe um pouco, mas eu vou tentar ficar dentro desse valor aqui. Especial, a gente vai manter o valor de R$ 100. Beleza, é o valor de R$ 600 que vocês já sabem. Meu telefone é um valor também que eu vou estar reajustando para R$ 90. Eu vou avaliar porque sempre estava vindo um pouquinho a mais ali, então eu já vou reajustar, tá? O telefone da minha mãe, ele aumentou em janeiro, foi para 43, fevereiro já veio esse valor, então já tá certinho. O da minha irmã teve um reajuste agora e ele tá no valor de R$ 40. Na verdade, é R$ 39,90 e pouco, mas eu gosto de deixar arredondado pra gente ficar melhor quando a gente for fazer os cálculos, tá? A internet é o valor de R$ 80. Curso de teologia é no valor de R$ 160. Farmácia, esse mês eu tenho algumas coisas que eu vou precisar comprar. Então eu já vou deixar aqui esse valor de R$ 150, que eu acredito que dê para fazer as coisas que eu pretendo. Aí Netflix, a gente vai manter aquele valor, se eu não me engano, é 22. O YouTube é 27, se eu não me engano. iCloud é R$ 6 e o Google é R$ 10. O MEI da minha mãe teve um reajuste, se eu não me engano, ficou 85 e alguns centavos, então vou estar reajustando aqui também para R$ 87. É melhor sobrar um pouquinho do que faltar. E aí o que acontece? Eu paguei no mês de fevereiro, mas já era previsto esse reajuste, porque no mês de fevereiro a gente paga referente ao mês de janeiro. Então, todo início de ano realmente tem uma alteração. E ocorreu, mas tá tudo bem, tá tudo certo, estava dentro do esperado. Meu cartão vai ser no valor, Santander vai ser no valor de R$ 550. Se eu não me engano, eu acabei de pagar uma parcela agora, eu tenho que fazer agora no mês de fevereiro. Eu tenho que fazer para vocês a atualização aqui das minhas compras parceladas, tá vendo? Essa daqui acabou, ó, de R$ 59,90. Ai, calma aí, vocês não estão vendo. Olha, R$ 59,90, tá? O Nubank eu não tenho nada. E o meu cartão Carrefour vai ser nesse valor de R$ 247, tá bom? Então aqui, deixa eu aproximar aqui assim. Acredito que assim dá para vocês verem. Eu vou chegar aqui pro lado para a gente poder utilizar a calculadora e eu vou acelerar aqui o vídeo para ficar mais rápido para vocês, tá? Vamos fazer a somatória toda dessa categoria e a gente já faz as anotações. E o valor aqui deu 4.152. A gente vai colocar aqui embaixo. 4.152. E a gente vai anotar aqui também. Ai, ficou bem mais fácil do que eu ficar passando as folhas, né? Deixa eu anotar primeiro o valor. 4.152. E esse é o nosso binder carteira do mês, tá? E agora a gente vai para o nosso binder da tranquilidade, que daqui a pouquinho também vai sair vídeo sobre isso. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Aqui a gente tem como meta a nossa reserva da tranquilidade, colocar esse valor de R$ 600. Na parte de investimentos eu estou muito, muito feliz, porque esse mês eu atingi uma das minhas metas e eu estou muito contente e quero muito compartilhar com vocês. Então, em breve vai ter vídeo disso aqui também, tá? E são valores que
não são exorbitantes, mas são valores que é um caminho para o que eu quero, para o que eu almejo, sabe? Para um sonho. Então eu tenho certeza que de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo o nosso futuro e a gente vai mudando de vida. E essa parte dos investimentos é um sonho meu, viver de renda, né? Então, por mais que seja pouquinho, para mim é uma grande conquista, porque eu sei que futuramente eu alcançarei os meus objetivos. E eu incentivo muito, muito vocês a também estarem investindo. É muito bom a gente pensar no nosso futuro, né? Mas enfim, não é conteúdo por aqui, mas para esse vídeo, né? Mas em breve vamos estar falando mais sobre isso. Final de ano, a meta é R$ 200. Reserva de imprevistos, eu vou estar colocando. Ai, calma aí. O valor de R$ 20. A gente utilizou um pouquinho da nossa reserva de imprevisto, a gente utilizou, se eu não me engano, zerando os cartões, mas não tem problema. A gente só tem que focar em continuar enchendo, continuar caminhando, por mais que sejam poucos valores. Nesse mês, todas as minhas categorias vão estar recebendo valores. São pouquinhos, algumas? São valores simbólicos. Mas quando a gente vai juntando um mês, 2 meses, 3 meses, a gente consegue ter um montante que a gente consegue comprar algo, a gente consegue pagar algo. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conquistando. E na reserva da farmácia, eu também vou colocar o valor de R$ 20. Mês à frente, eu vou colocar o valor de R$ 30. E zerando os cartões também vai ter o valor de R$ 30. Tá. Aí agora a gente vai somar aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui pro lado, que acho que vai dar. Vai dar para aparecer. E aí eu vou fazer o cálculo rapidinho, tá? Aqui vai ser R$ 1.200. Então a gente vai colocar aqui R$ 1.200. Eu tô muito feliz porque pelo menos as nossas metas principais a gente está conseguindo alcançar. Já estamos em março, graças a Deus. E tem dado tudo certo. Então aqui eu vou colocar primeiro o valor para não esquecer. 1.200. E aqui é o nosso binder da tranquilidade. E a gente vai para o nosso último binder, que é um binder na baixa prioridade. Deixa eu tentar focar aqui. Pronto. E aqui a gente tem as metas dos aniversários, que a gente também zerou o aniversário do meu pai e da minha irmã, né? E o meu, provavelmente, a gente vai usar esse mês. Esse mês é o mês do meu aniversário, então é um mês muito especial para mim, tá? Não sei ainda o que eu vou fazer. Eu tô muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, é isso. Depois eu conto para vocês. O aniversário da minha mãe, eu coloco R$ 25 aqui em cada um dos dias dos aniversários, que eu quero ter mais ou menos no próximo ano o valor de R$ 300. Aí, ano que vem, graças a Deus, a gente vai com certeza ter esses valores. E aqui na parte de skincare, eu vou estar colocando o valor de R$ 20. Maquiagem a gente comprou recentemente, mas a gente tem que começar já a fazer os aportes para quando chegar o momento de eu comprar novamente, eu já ter o dinheiro para poder fazer isso. E aqui eu vou colocar o valor de R$ 30. Perfume, eu vou colocar o valor de 20. Relógio, eu tô querendo muito comprar um relógio que eu vi para mim sair agora, porque o que eu tenho, eu comprei para poder trabalhar. E agora eu quero muito, mas eu vou aguardar eu juntar o dinheiro para mim poder comprar à vista. Canal a gente também zerou, porque eu comprei essas canetas, ó, maravilhosas, que apaga, gente. Eu fiquei apaixonada por essa caneta e as minhas tinham acabado, eu comprei uma nova, então zerou o valor que eu tinha lá no canal. E aí eu já estou colocando novamente, porque sempre pode ter alguma coisa que eu queira comprar aqui pro canal, como foi o caso aqui desse. Só que esse daqui eu já tinha comprado, ele demorou realmente para chegar. Eu já tinha comprado esse fichário, mas depois eu mostro para vocês o valor dele, tudo direitinho.
Aqui no vestuário, eu vou estar colocando também o valor de R$20. E presentes, eu vou estar colocando o valor de R$50. A gente zerou no mês de fevereiro, mas eu ainda tenho mais 2 casamentos para ir, eu tenho mais 2 chás para ir. Então, assim, realmente, eu vou precisar de dinheiro, tá? Então, vamos fazer os cálculos aqui também. Vou já somar os 100, que eu já sei dos aniversários. Então, aqui vai ser o valor de R$280, tá? Então, vamos botar aqui. 280. E vamos colocar na nossa visão geral do mês, tá? Deixa eu colocar primeiro o valor para não esquecer. 280. E esse é o nosso binder. Baixa prioridade. Tá? Vamos somar aqui para ver quanto que tá dando o nosso orçamento. 4.152 mais 1.200 mais 280. Então tá dando o valor de 6.000 não, R$5.632. Então vamos colocar aqui R$5.632. Então esse é o nosso planejamento, meninas. Eu quero já agradecer a todas vocês. Chegaram muitas pessoas novas aqui no canal. Muito obrigada. Deixa aquele coraçãozinho rosa aí nos comentários para saber que você ficou comigo aqui até o final. O vídeo já está muito extenso. Eu vou fazer um para mostrar de fato o planner todinho para vocês, como estão. Então deixa aqui nos comentários se você quiser saber mais sobre o planner. E esse foi o nosso orçamento, esse foi o nosso planejamento para o mês de março. E me digam aqui nos comentários se vocês já fizeram o planejamento de vocês, como está sendo esse início de mês. E até a próxima. Tchau! Beijos!